Fala aí, galera, beleza? Aqui foi o Sam que vim te trazendo mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, estou aqui para trazer mais um episódio da série Saga Marvel. Basicamente, no vídeo anterior eu falei sobre Capitão América, o Primeiro Vingador, e Capitã Marvel, né? São os dois primeiros filmes da ordem cronológica. Agora, eu vou falar sobre os dois primeiros filmes do Homem de Ferro. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as novidades e bora pro vídeo. Lembrando que é uma série que vai contar com 11 episódios, a gente já tá no segundo episódio. Eu vou falar sobre todos os filmes até Vingadores Ultimato, tá bom? Todos os filmes da Marvel até Vingadores Ultimato. Não vai entrar aqueles filmes dos X-Men, Homem-Aranha, Hulk, lá de 2003. Esses aí, né, não são do MCU, então enfim, né? Bora pro vídeo. Basicamente, Homem de Ferro 1 começa já com o Tony Stark no meio do deserto, lá dentro de um jeep, junto com o exército. E aí, do nada, ele começa a ser atacado por alguns terroristas. E aí, o Tony, ele tenta fugir, todos os soldados deles morrem. E o Tony, ele tá lá fugindo, e aí o míssil cai perto dele, e ele desmaia. O filme volta algumas horas e mostra o que o Tony fez antes daquele atentado. Basicamente ele tava lá numa como que é, tipo um negócio de premiação, fez uma premiação, e aí ele ganhou um prêmio de gênio lá, essas coisas. Só que o Tony não dá a mínima pro prêmio e fica com o Obadiah Stane, né, que basicamente é o cara que é o braço direito do Tony nas indústrias Stark. E durante essa premiação mostra o passado do Tony, mostra como que os pais dele eram, né? E no caso ele perdeu os pais dele em 1991 em um suposto acidente de carro. Guarda essa informação, tá, galera? O que acontece é que o Tony ele não dá a mínima pra esse prêmio. E aí ele tá voltando pra casa e aí ele conhece uma repórter, né? Os dois vão pra casa. E aí o que acontece é que ela acorda no dia seguinte e agora mostra que o Tony tá realmente um gênio, que ele só fica dentro da garagem dele, construindo carro, mudando as coisas. E aí mostra que o Tony ele tem que ir pro deserto, porque ele tem que mostrar as armas dele pro exército. Chegando lá no deserto, ele mostra os mísseis dele, inclusive um míssil que se chama míssil Jericó, olha o nome do negócio. O Tony ele mostra o míssil pros soldados. E aí volta pra onde o filme tava, né? Que os jeeps são atacados. E aí ele é sequestrado. Ele acorda, ele tá dentro de uma caverna, agora com um reator arc no peito dele. Porque basicamente os estilhaços da explosão iam chegar no coração dele. Se chegasse, ele ia de tio Paulo. E aí o que acontece é que o Tony, ele tá lá, né, com um reator no peito. E aí ele conhece um cientista que ajudou ele, né? Esse cientista, ele, se não me engano, é alemão, uma coisa assim. E aí ele tinha ajudado o Tony porque ele tinha sido também sequestrado. Ele tava lá há vários anos, né? O Tony e esse cientista começam a fazer uma amizade. Mas o que acontece é que os terroristas falam assim pro Tony: seguinte, Tony, ou você constrói as armas ou você morre. E aí o Tony, ele tem que construir os mísseis, só que ele tem a brilhante ideia: que tal eu fugir daqui? E aí ele começa a construir uma armadura gigantesca que vai ser carregada pelo reator arc. Ele constrói até outro reator arc mais aprimorado dentro da caverna. E isso mostra o quanto que o Tony é inteligente, porque ele conseguiu construir uma coisa que nem um ser humano pensou na vida. Que é uma armadura gigante que é carregada por um reator arc. Uma armadura que pode fazer, tipo, tirar laser, míssil, essas coisas. Lógico que essa armadura é feita de sucata, então não ia ter tantas coisas assim, né? Mas, poxa, é um gênio, né? Pra conseguir fazer isso dentro de uma caverna, né? E o que acontece é que o Tony, ele tenta fugir e esse cientista, ele acaba morrendo. O Tony fica muito triste com isso, mas ele foge. Ele cai no deserto, mas é encontrado pelo James Rhodes, né? Que é amigo dele. Então ele vai pra uma conferência junto com o Obadiah Stane, né? E avisa que não vai mais construir armas, né? O Obadiah Stane, né, ele pede pro Tony e fala assim: não, cara, você tá maluco, né? Porque pelo amor de Deus, você sempre fez arma, por que agora você não quer mais? E aí o Tony fala que não, agora eu sou paz e amor, não quero mais arma não. Porque ele percebeu
que as armas dele estão sendo usadas contra ele mesmo, cara. Isso aqui é uma evolução de personagem muito grande. Você percebe que o Tony era um arrogante e agora já tá mais bonzinho, pode-se dizer. O Tony agora, né, ele quer mudar isso, entendeu? Ele quer mudar essa injustiça que acontece tudo, entendeu? O Tony começa a construir mais uma armadura, que agora no caso é a Mark II. Inclusive ele faz alguns testes com a armadura e tem cenas que ele mostra, né, ele construindo a armadura, fazendo testes, vendo qual que é o limite de voo, que ele precisa mudar, que ele precisa aprimorar. E aí ele constrói finalmente a Mark II. E num teste, né, ele tava lá voando e aí ele percebe um pequeno defeito, que se ele chegar em uma altitude muito alta, a armadura congela. Guarda essa informação. Tony, então ele começa a construir a Mark III já, que ele vai usar ouro e titânio. E aí ele tem a brilhante ideia de pintar de vermelho e amarelo. E aí ele tá lá, ele vai ter uma festa, né? E aí, como a armadura ainda está sendo pintada, o Tony vai pra essa festa. Nessa festa, o Tony descobre que as armas dele estão lá se não me engano, no Iraque, uma coisa assim, né? Onde tem bastante guerra, essas coisas. E o Tony não queria, ele parou de vender as armas, porque as armas estavam lá. E aí ele descobre que o Obadiah Stane que mandou as armas pra lá, porque basicamente o Obadiah Stane mandou a companhia mandar as armas pra lá. E aí o Tony ele fica muito bravo e aí ele pega a armadura e vai atrás dos bandidos lá, dos terroristas. Chegando lá eles começam a lutar, tem uma cena de luta que o Tony derrota todos eles, mostrando quanto que o Tony é inteligente, cara. Uma armadura, é a terceira armadura e é um salto gigantesco da primeira pra segunda e da segunda pra terceira, cara. Isso é... O Tony realmente é um gênio. O que acontece é que o Tony ele tá saindo do local e aí ele começa a ser atacado pelo James Rhodes, que começa a mandar caças pensando que é alguma coisa tipo terrorista, entendeu? E o Tony ele derrota esses caças, salva um que ia inclusive cair no chão, ia explodir, né? Ia matar o cara. E aí o Obadiah Stane decide que agora ele vai construir uma armadura igual ao do Tony. E aí ele começa a construir. Ele pega os destroços daquela armadura e a gente descobre que na verdade foi o Obadiah Stane que mandou o Tony ser sequestrado, que pagou aqueles terroristas para sequestrar o Tony. Então ele constrói uma armadura que é bem parecida com a primeira do Tony. E agora começa uma super batalha final entre os dois. Tony começa levando a pior, até porque a armadura do Obadiah Stane é muito gigante. E aí, só que tem um problema. O Obadiah Stane não é tão inteligente quanto o Tony. E o Tony usa aquele problema de congelar, lembra que eu falei? Então, o Tony ele usa esse problema de congelar em uma altitude muito grande. E aí o Obadiah Stane perde. Eles caem em cima do reator arc gigante que o pai dele tinha feito. E aí ele avisa pra Pepper ligar. E aí ela liga. O Obadiah Stane é queimado vivo e é morto. Uma forma bem cruel, né, de matar um vilão. O que acontece é que no final, né, o Tony ele conhece Phil Coulson, né, que inclusive é o agente da SHIELD lá de Capitã Marvel. E aí ele fala sobre a SHIELD. E ainda por cima ele faz uma conferência falando que ele é o Homem de Ferro. Basicamente o Homem de Ferro 1 ele foi o pontapé inicial pra Marvel, né? Em todo esse universo cinematográfico da Marvel, muito importante pra gente conhecer o principal herói deles agora, que é o que? O Homem de Ferro. Basicamente esse filme aqui pra mim ele é, no caso, eu não vou falar muito a minha opinião nesse vídeo, mas é muito importante para os outros filmes, porque aqui introduz já a SHIELD, né? No caso, já foi introduzido aqui no primeiro episódio, já citei a SHIELD lá na Capitã Marvel, mas aqui, né, vou citar de novo porque, né, vou citar aqui de novo a SHIELD porque aparece aqui, né, mas no segundo filme vai aparecer mais, inclusive vai aparecer até uma espiã da SHIELD. O Homem de Ferro 2 já começa como com um filho de um cara que tinha sido deixado de lado das indústrias Stark, um russo, tá? O vilão desse filme é russo. E aí o que acontece é que agora o Ivan Vanko, né, que no caso é o vilão do filme, começa a construir chicotes elétricos e agora ele vai querer matar o Tony de uma vez por todas. Ele quer acabar com a linhagem dos Starks.
Agora o filme corta e agora a gente vê que o Tony tá fazendo depois dos eventos lá de Homem de Ferro 1. E aí mostra que o Tony ele tá fazendo. Ele basicamente o governo quer as armaduras dele, sendo que é uma arma, e o Tony não quer. Ele manda, né, todo mundo tomar aquele lugar e ainda por cima dá, né, mostra que não é que o governo não vai conseguir fazer armaduras parecidas e que o que ele tem não é uma arma, e sim um símbolo de paz, né? Se atirar nos outros com mísseis e voar, essas coisas não é uma arma, né? Tudo bem, é o Tony Stark, a gente releva. Acontece que o Tony, né, ele tá doente, ele tá quase morrendo, porque o reator Arc ele tá meio que matando ele, entendeu? Porque o reator tem uma substância que tá envenenando ele. E agora a gente descobre também que mudou o ator do Rhodes, mas isso a gente releva também. Acontece que o Tony vai viver tudo como se não houvesse amanhã. Ele passa inclusive a companhia, né, nas indústrias Stark pra Pepper, né? Porque a Pepper porque ele percebe que ele pode morrer daqui a pouco, então a Pepper que vai agora cuidar das indústrias Stark. Inclusive ele contrata uma mulher chamada Natasha. Basicamente ela vai ser a que vai substituir a Pepper como estagiária lá do Tony. E aí ele descobre que ela é super boa em lutas, inclusive essa Natasha escuta, só que ela é muito importante pro futuro, hein? Basicamente ela é a Viúva Negra, né? Só que ela tava disfarçada. O que acontece é que o Chicote Negro ele tá querendo vingança do Tony. E um belo dia o Tony decide que vai lá correndo na Fórmula 1 que ele tá vivendo como se não houvesse amanhã. Ele chega lá e aí no meio da corrida o Chicote Negro começa a destruir os carros e pega o Tony. E aí começa uma luta entre os dois, só que o Tony tá sem armadura. A Pepper e o Rap chega com a armadura, joga pra ele uma maletinha que tava com a armadura. Ele se veste e ataca. Ele luta contra o Chicote Negro. Os dois estão lá numa super luta, né? E aí o Chicote Negro é preso. A gente também conhece o Just Hammer, né? Que quer basicamente criar as armaduras do Tony. E aí o Just Hammer ele libera o Ivan Vanko, né? Porque o Ivan Vanko ele é muito inteligente. Ele conseguiu recriar o reator Arc do Tony e aqueles chicotes, né? E o Just Hammer, né? Ele quer o Chicote Negro, né? Pra fazer armaduras parecidas com a do Tony. E aí ele solta o Ivan Vanko lá da cadeia. E agora o Ivan Vanko vai ter que fazer armaduras pro Just Hammer. E uma bela noite, né, nessa linda tarde, o Tony ele tava ficando bêbado com a armadura, porque ele quer ver tudo como se não houvesse amanhã. Começa a fazer o estrago lá no meio da festa. O Rhodes se sente obrigado a vestir o traje de máquina de combate, que no caso é a armadura lá do primeiro filme, a segunda armadura dele. O Rhodes ele luta contra o Tony, os dois têm uma super luta. E o Rhodes ele sai vitorioso, porque o Tony tava bêbado, não tava muito bem, né? E aí ele ainda por cima rouba a armadura do Tony, né? Que no caso é a Mark II. Agora o Rhodes ele chega lá no meio no meio do soldados, né? Onde ficam os soldados. E aí basicamente quem tá lá é o Just Hammer, que mostra algumas armas pro Rhodes, ele aceita as armas. E agora ele vai pedir pro Ivan Vanko colocar na armadura dele. O que acontece é que o Tony ele tava comendo rosquinhas, né? Que ele tinha perdido, tava morrendo, né? E aí a gente descobre que a Natasha é a Viúva Negra. O Nick Fury aparece lá e fala sobre que no caso o Nick Fury apareceu lá na cena pós-crédito do primeiro filme, inclusive esqueci de citar. O que acontece é que o Nick Fury fala sobre o Homem de Ferro que tá vivendo como se não houvesse amanhã. E ainda fala sobre a cura, né, que ele pode dar pro Tony. E aí a Natasha coloca a cura no Tony, né? E agora o Tony tá 100% curado. Mas o que o Nick Fury fala é que basicamente ele pode criar um novo reator Arc, porque algumas coisas que o pai dele fez pra SHIELD pode ajudar ele. O Tony pega essas coisas e constrói um novo reator Arc, né? Aquele triangular. Aquele que tem o triângulozinho, sabe? E agora ele tá com uma armadura bem mais potente. E aí o Rhodes tá lá no meio de como é que é? Tipo, ele tá mostrando esse Hammer tá mostrando as armaduras que ele criou. O Tony chega lá e fala que tudo isso é uma farsa,
e as armaduras começam a atacar o Tony, incluindo o Rhodes, que foi hackeado pelo Ivan Van. O Tony, ele destrói as armaduras, mas aí o Rhodes, ele tá hackeado, e a Natasha, ela hackeia o Rhodes. Não sei se a palavra existe, mas enfim. O Rhodes agora ele tá, né, com controle sobre a armadura, e o Tony ajuda o Rhodes lá, aliás, o Rhodes ajuda o Tony a derrotar as outras armaduras. Mas ele não precisa muito de ajuda, porque o Tony sozinho vence elas. E agora chega o boss final, que é o que? Ivan Van, que chega para destruir eles com uma armadura gigantesca, e os dois vencem ele utilizando uma rajada de energia que os dois, eles juntam as rajadas de energia deles e derrotam o Chicote Negro. No final do filme, né, o Tony e a Pepper finalmente ficam juntos, e ainda por cima tem uma cena pós-crédito que mostra o martelo do Thor lá no Novo México. Esse filme, galera, ele é importante para mostrar basicamente mais sobre a SHIELD. Ele mostra um pouquinho da iniciativa Vingadores que o Nick Fury tá fazendo depois lá do filme da Capitã Marvel, né? Enfim, esse filme aqui é importante mais para mostrar essas coisas assim da iniciativa Vingadores. Mas enfim, né, galera? Esse é o segundo episódio, então no próximo episódio eu vou falar sobre o Incrível Hulk e Thor de 2011. Então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as novidades. É isso, falou e fui.